Me responde essas perguntas. O mundo hoje é mais violento e mais perigoso do que, digamos, há 40 anos? Sim ou não? Você prefere Coca-Cola ou Pepsi? Você acha que óculos aviador é estiloso ou é brega? E você caçaria um veado? Laughing all the way, ha ha ha. E o que todas essas perguntas têm a ver com os filmes que estão em cartaz no cinema? Pra gente entender isso, a gente precisa voltar à cena que fez com que Stephen King, o mestre do horror, sentisse o seu maior medo na sua infância. É a cena que ele diz que foi a mais assustadora nos filmes que ele assistiu durante toda a sua infância. E a cena é esta. Bambi, corre pro mato! Depressa! Depressa, Bambi! Não olhe pra trás! Não pare! Siga correndo! Conseguimos! Conseguimos, mamãe! Mamãe? Esta cena, a morte da mãe de Bambi, teve uma influência enorme na sociedade americana. A morte dela nem aparece na tela, mas gerou um efeito Mandela, onde muitos afirmam se lembrar de ver a mãe de Bambi levando tiro. O impacto dessa cena é tão grande que gerou o chamado efeito Bambi. Segundo pesquisadores, a percepção das crianças e dos adultos sobre a caça esportiva foi altamente impactada por essa cena, chegando até mesmo a diminuir o número de caçadores e fazendo com que pessoas se posicionassem contra a caça esportiva. Agora pensa em inteligência artificial. Dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo, quando foi divulgado pela primeira vez há 5 anos, fez com que as pessoas ficassem desesperadas. Elas acreditavam que este era apenas o começo do fim, que a revolução das máquinas havia chegado e que em breve a raça humana seria dominada pelas máquinas. De onde vieram esses medos? De filmes como O Exterminador do Futuro e Matrix, filmes que nos ensinaram a ter medo de robôs que pensam, a ter medo da inteligência artificial e de sermos dominados por máquinas. Talvez se esses filmes não existissem, nosso relacionamento com essas tecnologias seria completamente diferente. Mas eles existiram e criaram novos medos em nós. E esses são apenas 2 exemplos do poder da influência dos filmes sobre a nossa mente. E Hollywood sabe disso, assim como também os jornais. Segundo George Gerbner, que foi um teórico da comunicação que conceitualizou a hipótese do cultivo midiático, uma sociedade onde nossa principal fonte de informação é a mídia, seja ela a TV ou hoje em dia a internet, essa sociedade vai perceber o mundo baseada nessas fontes. Ou seja, sua cosmovisão, sua percepção de mundo é extremamente afetada. Isso fica mais claro quando a gente pensa num tema específico, violência. Então vamos lá. Voltando àquela pergunta inicial, você acha que o mundo hoje está muito mais perigoso do que há 40 anos? Sim ou não? As chances de você dizer que sim, que o mundo hoje é muito mais violento, elas são gigantescas. Porque é assim que nossa mente está funcionando recentemente pela influência da mídia. Mas estatisticamente a coisa não é bem assim. Os números de violência eles são relativamente estáveis e em muitos lugares ele diminuiu bastante. É claro que essa percepção também vai ser alterada dependendo da região onde você mora, mas em termos gerais e em termos globais, a gente vive hoje um período de baixa violência comparada com anteriormente. Não quer dizer que a gente não tenha violência, não quer dizer que as pessoas não estejam sofrendo, quer dizer que a nossa percepção ela é maior do que a realidade. E isso acontece por um motivo muito simples. Para a gente entender, vamos entender primeiro. Você acha que hoje em dia tem mais terremotos do que antigamente? Essa é uma coisa que muitas pessoas vivem falando. Hoje em dia tem mais terremotos, a gente está vendo muito mais terremotos do que antigamente, ao fim do mundo temos mais terremotos. Na verdade, não. Na verdade, também o número dos terremotos é relativamente estável.
mas nós temos a percepção de que temos mais terremotos por 3 motivos. Primeiro, os seres humanos estão morando em lugares que antes não moravam e estão sentindo abalos sísmicos que antes eles não tinham noção de que existiam. Segundo, a tecnologia para detectar terremotos, mesmo os mais pequenos, os menores, essa tecnologia ela tá mais sensível, tá mais avançada, então consegue detectar e falar, teve um terremoto em São Paulo e a gente, sério, não percebi. Bom, sempre existiu, não foi uma novidade, mas é que agora consegue se detectar. E o terceiro motivo é porque todo dia no jornal tá falando de algum terremoto, seja na Ásia, nos Estados Unidos ou até mesmo na América do Sul. A gente está sempre vendo notícias sobre terremotos, então isso já entrou no nosso inconsciente. Gerbner falava da síndrome do mundo cruel. Nós estamos tão expostos à violência na mídia, seja em jornais, programas como Brasil Urgente, reportagens ou até mesmo nos filmes, que percebemos o mundo de maneira muito pior do que ele realmente é. Isso não quer dizer que o mundo seja um paraíso, nada disso, mas que a nossa percepção da realidade é muito mais baseada no medo por conta da influência da mídia do que na própria realidade. Pense no RPG. Até a década de 90, a maior parte das crianças brincava do lado de fora, na rua, se divertindo fora de casa. Mas no final da década de 80 e começo da década de 90, uma onda de medo aterrorizou os pais. Notícias de grupos de malucos que jogavam RPG e sequestravam crianças para fazer rituais satânicos, carros pretos que pegavam crianças e vendiam seus órgãos, pessoas infectadas com HIV que saíam pelas ruas com seringas infectadas transmitindo a doença para crianças. E apesar disso tudo ser baseado em exageros do sensacionalismo da TV e em filmes de terror, os pais passaram a ficar com medo de deixar os filhos brincarem do lado de fora e, com isso, fomos trancafiados em casa. Todo carro preto era de um sequestrador em potencial e todo jogo de RPG era satânico. E essa influência que a mídia tem sobre o nosso comportamento, ela acontece das formas mais variadas. Não sei se você já ouviu falar do efeito CSI. CSI, a famosa série americana que fala sobre a perícia investigativa, que consegue encontrar ali traços de DNA ou digitais ou coisas que vão comprovar que aquele é o criminoso e que ficou extremamente famosa. Essa série, ela teve uma influência tão grande, até mesmo no sistema jurídico dos Estados Unidos, que quando a gente vê essa história, ela parece absurda. Os jurados, vários testes já foram feitos, pesquisas, os jurados, inclusive os dados estão na descrição se você quiser consultar. Os jurados eles passaram a exigir mais provas forenses elaboradas em casos reais, porque eles estão acostumados a ver no CSI que quando a pessoa vai ser condenada é porque descobriram aquele fio de cabelo, é porque descobriram uma digital parcial e conseguiram combinar com a digital do suspeito, é porque encontraram uma arcada dentária que bate perfeitamente. Então eles querem esse tipo de evidência, sendo que na maior parte dos julgamentos essas coisas não existem, é muito mais por testemunhos e é bem mais complexo o julgamento. Os promotores eles relatam dificuldade com os júris que esperam evidências no estilo CSI, e criminosos passaram também a tomar mais cuidado com as evidências forenses. Pensa, os caras eles estão tão acostumados a assistir essas séries que eles veem, bom, se eu for cometer um crime, não que eu vá cometer, mas digamos que eu queira cometer um crime. Bom, eu não posso deixar DNA, eu tenho que tomar cuidado com fios de cabelo, eu tenho que fazer isso, aquilo, porque teve um episódio do CSI que conseguiram descobrir o criminoso através disso, então os criminosos passaram também a tomar mais cuidado. É claro que a maior parte dos crimes, acontece de forma impulsiva, então não dá para se precaver, mas muitos passaram a tentar eliminar, depois de cometer o crime, tentar eliminar as provas. Teve até um caso que, assim, seria cômico se não fosse trágico, mas de um cara que ele foi condenado por assassinato, só que daí durante o julgamento colocam diante dele qual que é o histórico de pesquisa que esse cara fez antes de decidir o que ele ia fazer com o corpo e tal. Dá uma olhada na maluquice do histórico de pesquisa desse cara. At 4:55 a.m. on January 1st, he searched how long before a body starts to smell. At 4:58 a.m., how to stop a body from decomposing. At 5:20 a.m., he searched how to embalm a body. At 5:47 a.m., 10 ways to dispose of a dead body if you really need to. At 6:25 a.m. on the 1st, how long for someone to be missing to inherit.
At 6:34 a.m. on the 1st, can you throw away body parts? At 9:29 a.m., what does formaldehyde do? At 9:34 a.m. on the 1st, how long does DNA last? At 9:59 a.m., can identification be made on partial remains? At 11:34 a.m., dismemberment and the best ways to dispose of a body. At 11:44, how to clean blood from wooden floor. At 11:56 on the 1st, luminol to detect blood. At 1:08, what happens when you put body parts in ammonia? Então, isso só aconteceu porque esse cara já tá tão acostumado a ver quais são os métodos, tá? Olha, tem o luminol, tem isso, tem aquilo, o que eu faço? Tenho que me livrar desse corpo e tal. Então, existe esse efeito CSI. Talvez se nunca tivesse existido o CSI, se as séries e filmes nunca tivessem abordado com tantos detalhes a forma como as pessoas fazem esse trabalho de perícia, isso não acontecesse com tanta frequência. Inclusive, existe um aumento na procura por cursos de perícia criminal. As pessoas se tornaram mais interessadas, porque esse que era um trabalho antes, que era de geek, que era do cara mais nerd, não era um trabalho estiloso, era do cara nerd. Agora se tornou uma coisa legal, uma coisa cool, uma coisa interessante de se fazer, e por séries como CSI, Dexter, que trouxeram à tona essa galera da perícia. Também existe o efeito da série Suits, a série que mostra a vida dos advogados, se não me engano, em Nova York e tal. Uma série legal, uma das séries mais assistidas da Netflix, se não me engano, a série mais assistida da Netflix de 2023, por incrível que pareça. Mais da metade dos advogados relataram que foram influenciados por séries de advogado como Suits, e que eles decidiram pelo direito por conta da visão romântica que essas séries apresentam. Então, as histórias, elas têm um poder gigantesco de influenciar a forma como a gente enxerga o mundo e o nosso comportamento na vida real. Quando a gente assiste um filme, quando a gente ouve uma história, quando a gente lê, ela não apenas está agindo do ponto de vista da ficção, mas ela influencia. Histórias são a principal forma de comunicação do ser humano, desde o início da humanidade. Contamos histórias para nos comunicar e para nos conectar. E durante milênios, os grandes storytellers, os grandes contadores de história eram a religião, a família e a arte. Os bardos viajavam contando histórias e formando a cultura, os líderes religiosos contavam histórias e os avós também contavam histórias, e eram essas as pessoas que formatavam nossa cosmovisão. Mas com o surgimento da TV e do cinema, e agora com o avanço da internet, quem conta as histórias que formatam nossa mente são empresas que tem apenas um objetivo: te vender um produto. By television, American business has found a most effective advertising medium, and in turn, advertising has provided the resources that sustain the standards of programming and permit the never-ending research that is the heart of the television industry. Eu já falei sobre propaganda no cinema, e esse é um assunto que eu vou abordar mais algumas vezes, porque boa parte do financiamento do cinema vem de propagandas, e isso tem uma influência gigantesca no nosso comportamento de consumo. Por exemplo, pensa no óculos aviador. Os aviadores dourados Ray-Ban RB3025 tornaram-se uma extensão do personagem Maverick de Top Gun e uma expressão de sua sofisticação rebelde. A armação dourada acrescentava um charme especial, enquanto as lentes verdes grandes e tingidas ajudavam a criar um ar de mistério ao seu redor, tornando esses óculos realmente únicos. Os óculos de sol Ray-Ban remontam a 1937, inicialmente projetados para auxiliar pilotos de combate durante a Segunda Guerra Mundial. Esses óculos agora ganharam um novo significado: a ideia de identificação com o personagem Maverick. A Ray-Ban ficou impressionada com o impacto de Top Gun. As vendas do modelo RB3025 dispararam no ano seguinte ao lançamento do filme, demonstrando como os filmes podem influenciar as tendências da moda. Hoje, esses óculos de sol icônicos continuam altamente cobiçados entre colecionadores. E eles são muito estilosos, são muito bonitos e combinam perfeitamente, sabe com o quê? Com as camisetas tecnológicas da Insider, porque agora a gente está na Black
Black Week. Eu tô aqui com a minha Insider. Eu não sei se você tá ou não com a sua Insider, mas você deveria, porque a Insider, ela possui tecnologia, é uma roupa que ela é confortável, ela tem uma ação de regulação térmica, ela desamassa no corpo, ela tem muito mais durabilidade, porque ela não desbota. É uma camisa que vai durar muito tempo, que você vai ver que o custo-benefício vai valer muito a pena. Então, a Black Friday está chegando e agora a gente tem várias promoções no site da Insider, são as melhores promoções do ano. A gente está agora na Black Week, chegando na Black Friday e as promoções já estão adiantadas. Aproveita, corre, vai lá, porque algumas peças têm desconto de até 40% quando somado ao meu cupom. Meu cupom JurandirBF te dá 15% de desconto. Quando você usa o meu cupom somado aos descontos que já estão lá no site, você pode conseguir até 40% de desconto. Então aproveita essa oportunidade, porque esse é o melhor momento para você adquirir os seus produtos da Insider. São peças icônicas, estilosas e que vão compor o seu guarda-roupa e você nunca mais vai querer usar outro tipo de camiseta, outro tipo de marca. Eu tô doido pra Insider lançar todo tipo de peça para eu ter o guarda-roupa completo, só Insider. Então aproveita, vai pelo QR Code ou pelo link que tá na descrição e confere lá as promoções. Agora, vamos lá. Pensa em quantas vezes um personagem de um filme, de uma série, estava com sede e ao invés de tomar água, ele tomou uma Coca-Cola. A Coca se tornou quase uma versão premium da água. A melhor forma de matar a sede não é com um líquido mais saudável do mundo, mas com um dos mais tóxicos. In the late 50s, early 60s, Coca-Cola set up an office in LA to be in Hollywood, to make it easier to get the product on the sets for the actors to enjoy, to be able to get the signs there. And then in the 90s, Coca-Cola hired Premier Entertainment to take over that role. We're here at Premier Entertainment, and we place Coca-Cola products in movie, television, music videos. Olha essa frase de George Gerbner. A mídia comercial eclipsou a religião, a arte, as tradições orais e a família como grande mecanismo de storytelling do nosso tempo. E quem conta as histórias da cultura governa o comportamento humano. Antigamente, quem que conduzia o comportamento humano eram as pessoas que você conhecia, eram seus pais, seus avós, a comunidade religiosa que você frequentava, ou até mesmo os grandes artistas. Mas hoje em dia, nós somos governados, nossa percepção de mundo é governada pela máquina da propaganda. E por isso muitos filmes fracassam hoje, porque eles estão muito mais interessados em te tratar como um cliente do que como um indivíduo. Eles querem apenas te convencer de algo, seja para comprar um produto ou uma ideia, e não estão nem aí para a qualidade do produto ou da ideia. Inclusive existe um fenômeno recente muito curioso de que boa parte dos artistas eles perceberam o poder que isso tem e eles começaram a fazer as suas próprias marcas, seus próprios produtos. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, The Rock, muitos desses grandes artistas americanos, Gwyneth Paltrow, eles têm seus próprios produtos e muitos deles utilizam até mesmo seus filmes para vender seus produtos. Por que é que eu vou anunciar o produto da Coca-Cola ou de qualquer marca aí no meu filme, se eu posso criar o meu produto e colocar o product placement, colocar a propaganda ali do meu produto nos filmes? Eu ainda vou fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, porque é hilário você ver que claramente alguns filmes estão sendo feitos apenas para fazer propaganda dos produtos desses atores. Então você tem essa máquina de propaganda que está formatando a forma como as histórias são contadas, e as histórias com isso também estão perdendo boa parte da sua essência, boa parte da sua originalidade. E Gerbner argumenta que não importa se o que você está consumindo é fato ou ficção, se é um filme ou uma reportagem, o impacto disso na sua cosmovisão é o mesmo, porque mesmo quando vemos ficção, através do transporte narrativo, a gente experimenta a cosmovisão daquela história e passa a assimilar parte dela na nossa vida. Em 1981, Gerbner compareceu diante do Congresso americano para dar o seu testemunho a respeito dessa influência. E o que ele afirma é assustador. Pessoas amedrontadas são mais dependentes, mais facilmente manipuladas e controladas, mais suscetíveis a medidas e posturas duras, fortes e aparentemente simples, seja no campo político ou religioso. E quando eu falo de manipulação, não estou falando de uma conspiração para dominar o mundo, de que eles estão querendo controlar a cabeça para você fazer isso, aquilo. É basicamente vender produtos ou vender ideias. E isso
pode ser algo positivo ou negativo. Eu tenho falado sobre isso também nos meus vídeos recentes, porque eu acho que isso é algo muito importante. Uma ideia, ela pode ser vendida e trazer um impacto positivo, ou simplesmente vender um produto e te manipular para pensar de certa forma. Mas esse é o poder do cinema. Pensa, por exemplo, no filme Parasita. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, e você deve se lembrar que uma das coisas mais icônicas desse filme era onde aquela família do Parasita morava. Eles moravam como se fosse num subterrâneo, num porão, e aqueles são apartamentos que existem realmente. O nome desses lugares é Banjira. E após o filme, as autoridades de Seul viram que isso teve uma repercussão muito grande no mundo todo, que as pessoas olharam sério que Seul, uma das capitais mais incríveis do mundo, mais avançadas, com uma economia interessante, com uma cultura pungente e tal. Sério que Seul tem isso? São as favelas de Seul. Tem pessoas vivendo nessas condições, e como isso deu uma visibilidade muito grande, o filme deu uma visibilidade muito grande, as autoridades de Seul começaram a trabalhar para tirar as pessoas desse lugar, se mobilizaram por conta do filme para poder fazer isso, tanto que recentemente teve várias pessoas que morreram em inundações que aconteceram ali, e as autoridades voltaram a mexer no assunto, porque elas mexeram com o impacto do filme, não resolveram o problema. Aí precisou, como sempre isso não acontece no Brasil, precisa morrer gente às vezes para as pessoas começarem a agir. Mas, através do filme, houve um movimento por parte de um Estado para conseguir resolver um problema. E o impacto dos filmes, dessa implantação de ideia dos filmes, pode mudar a nossa percepção de mundo com relação a temas sensíveis também. Por exemplo, o filme Adivinhe Quem Vem para o Jantar, que é de 1967, estrelado pelo Sidney Poitier, ele foi o primeiro filme a apresentar um beijo interracial. That's the glory of love. Na época do seu lançamento, casamentos interraciais eram ilegais em 13 estados americanos. O filme ajudou a normalizar as relações raciais e teve a coragem de desafiar a cultura dominante. You think of yourself as a colored man. I think of myself as a man. É por isso que eu sou apaixonado por histórias, porque o storytelling ele tem uma capacidade gigantesca de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo de uma forma diferente. Não é à toa que os grandes líderes da história utilizavam o storytelling, não é à toa que Jesus usava o storytelling para se comunicar, as parábolas, para poder se comunicar com seus discípulos. E por isso que eu falo de storytelling, por isso que eu sou apaixonado por isso que eu vivo e respiro storytelling, por isso que eu viajo o Brasil fazendo palestras sobre o storytelling, por isso que eu tenho esse canal e tento mostrar para vocês onde está a beleza e também os perigos do storytelling, para que a gente possa usar essa ferramenta da melhor maneira possível, seja para ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma diferente, ou pode ser também para vender Pepsi, no caso da Madame Teia. Se você quer aprender mais sobre storytelling, se inscreve nesse canal, também me segue no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.